Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre o desmame da Elise. Dá oi, fala oi! A Elise, ela tem 1 ano e 7 meses e eu resolvi fazer o desmame dela já tem 1 mês. No dia que ela completou 1 ano e meio, eu fiz o desmame dela e foi a coisa mais linda da vida, porque eu não imaginei que seria tão natural, porque com o meu filho, com o Pedro, eu sempre falo isso, que foi um desmame desrespeitoso, muito abrupto, sabe? Eu simplesmente decidi que faria o desmame e fiz assim, pá, fiz o desmame. No mesmo dia, pra fazer o desmame, eu utilizei no seio, no bico do seio, o Vick, aquele gel, né, que tem aquele cheiro forte. E simplesmente ele, quando sentiu, logicamente, né, o cheiro do Vick muito forte, ele não quis mais. E ele ficava pedindo, mamãe vai lavar, mamãe vai lavar. Ele tinha 2 anos e 1 mês quando eu fiz o desmame dele. E assim, eu sofri, porque por ser muito abrupto, eu não estava preparada, né? O corpo não estava preparado. O meu peito encheu por 1 semana e eu sofri bastante, porque eu tive que tirar no chuveiro e tal, ficar tirando. E só depois de 1 semana foi que as coisas melhoraram. O meu intuito era amamentar a Elise também com o mesmo tempo, né? Eu disse, não, vou amamentar até os 2 anos. Mas, ai que amor! Mas eu tava percebendo que já era a hora, sabe? Que já era o momento de começar a fazer, porque como eu tinha começado uma rotina com as crianças, rotina do sono, rotina durante o dia, eu passei a diminuir as mamadas dela. Ela só mamava 2 vezes por dia e eu notei que ela estava muito dependente emocionalmente, sabe? Mesmo sendo só 2 vezes no dia, eram nos horários que ela acordava das sonecas, por exemplo. A primeira mamada, ela mamava depois do café da manhã. E a segunda era depois que ela acordava da soneca da tarde. E assim, ela acordava muito irritada, sabe? Muito irritada. Eu ia pegar ela era como se ela já quisesse já se jogar em cima de mim para mamar. E aí eu pensei assim, eu vou começar a fazer o desmame da Elise. Até a mentora do sono, né, que eu passei a ser acompanhada por ela com a nova rotina dela, né, porque ela não dormia à noite por conta da mamada noturna. Mas aí quando a gente tirou a mamada noturna, as coisas começaram a clarear, né? Foi ficando mais tranquilo, porque ela passou a dormir melhor, graças a Deus. Mas durante o dia ainda tem essa questão, né, da dependência emocional por conta do peito, né, do mamar. Então, eu pensei, rapaz, eu acho que eu vou fazer isso. Fiquei com aquela dó, sabe? Com aquela dó de tirar, mas eu disse, não, eu vou começar a fazer isso. Ela era muito apegada, sabe? Brincava ali aquele tempinho ali, mas só queria estar perto de mim. Mesmo que ela só mamasse 2 vezes no dia, mas ela ficava muito, muito colada em mim, muito colada em mim. Beleza, a gente sabe que nessa idade, né? 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, é uma idade que a criança realmente ela quer muito, né? A mãe quer muito estar apegada, mas ela tava um nível assim que, meu Deus, eu não podia parar um segundo para lavar um prato, para fazer nada. E aí eu decidi, né? Quando ela completou 1 ano e meio, eu acho que 1 semana atrás, há 15 dias atrás, antes do desmame, eu já vim preparando ela. Eu passei a diminuir, de 2 eu já comecei a diminuir para 1 vez. Aí tinha dias que eu tapeava ela de um jeito ou de outro e não dava o mamar. Enganava ela com qualquer coisa, né? Com comida principalmente. E aí, quando foi no dia que ela completou 1 ano e meio, eu fiz um vídeo, né? Gravei o dia e tal. Gravei o dia que aconteceu o desmame, deixei ela mamar à
vontade, assim. Acho que ela ficou meia hora pendurada nas minhas tetas. Meia hora. E antes de amamentar, eu disse, olha, Elise, hoje é o último dia que a mamãe vai dar o pepeto. E ela não entende nada, mas eu já tava ali, sabe, conversando sobre o assunto com ela, né? E aí, foi tão, sabe, tão natural, uma coisa tão respeitosa, sabe? Um desmame respeitoso. E aí ela mamou à vontade, mamou até não querer mais. E aí quando ela soltou, eu entendi que ali era o fim de uma etapa, né? O fim de um ciclo. Não fiquei, sabe, com aquele remorso. Ai, meu Deus, minha bebê não vai mamar mais. Não, foi tão simples, tão natural para mim, para ela, sabe? Os meus peitos já não estavam mais enchendo como foi no Pedro, que ele mamava demais, assim. Por a Elise ter uma introdução alimentar um pouco mais diferente, né? Com mais... tinha se solidificado melhor, né? A introdução alimentar, se alimentar muito bem. E o Pedro já foi um pouco diferente, apesar de comer bem, mas ele só queria mamar. E a Elise, apesar de mamar, depois de implementar a nova rotina, ela passou a comer melhor. Então, foi muito tranquilo, sabe? Muito natural. Então, assim, foi uma decisão muito boa. Foi uma decisão muito boa para mim, foi uma decisão muito boa para ela, porque, como eu falei, o peito já não estava mais tendo a produção que tinha, né? Por ter diminuído as mamadas e, tipo, parei de amamentar, o peito não encheu. Uma gota não encheu. E como eu falei, com o Pedro eu sofri bastante, eu chorei, eu fiquei arrependida. Até hoje eu tenho essa coisa, esse arrependimento, sabe? Então, se você é uma mamãezinha que tá aí com o seu neném nessa faixa etária, não fique se culpando, achando que é cedo demais, porque eu também achava isso, que era cedo demais para fazer o desmame. E não, 1 ano e meio já é uma idade que o bebê já não tem mais tanta necessidade, né, de estar sendo amamentado. Os médicos dizem que é bom que se amamente até os 2 anos, né? Mas eu acredito que eu passei a acreditar que após 1 ano, se o seu bebê come bem, se ele se alimenta nos horários certos, faz os lanchinhos certos, eu acho que é sim o momento ideal para você fazer o desmame. Então, ela tá aqui, ó. Acorda de manhã já, o que der, ela come, sabe? Aí tem os lanchinhos, as frutinhas. Eu não dou fórmula, não tirei o peito e substituí por fórmula. Ela não bebe nenhum tipo de leite, a não ser que seja uma vitamina com leite, essas coisas assim, né? Sem necessariamente beber o leite sozinho. Mas foi um fim de ciclo muito lindo, muito respeitoso. Eu não me entristeci, eu tô feliz por essa decisão. Meu marido até ficou, né? Ah, mas não faz isso não, porque ela precisa ainda, sabe? Querendo achar que ainda era pra acontecer, né? A amamentação, continuar amamentando ela. Mas eu expliquei pra ele, ó, não tem mais necessidade e tal. E findamos o ciclo. E foi maravilhoso, está sendo maravilhoso, né? Porque se por um acaso eu engravidar novamente do meu 3º filho, pelo menos as tetas vão ter descansado um pouquinho. Elas merecem, né, minha gente? Porque o Pedro eu amamentei 2 anos e 1 mês. A Elise 1 ano e 7 meses. Então aí são 3 anos e 8 meses que esses coitados aqui estão sendo repuxados, né? Pelo amor de Deus. Então, o meu relato de desmame, né, foi esse. Espero que inspire você, mamãe, a também fazer isso. Não indico que seja um desmame, como é que eu posso falar assim, abrupto como foi com meu filho, assim, por exemplo, se você decidir em 1 semana, se seu bebê mama muito, em 1 semana você decidir desmamar, não faça isso. O ideal é que, por exemplo, em 1 mês você comece o processo. Vá diminuindo as mamadas. Se pelo dia
Se por um acaso também o seu bebê for nessa faixa etária, de 1 ano e meio por aí, se ele mama demais, você vai diminuindo, né? Se ele requisitar muito você, se imponha, diga que não vai dar e pronto. Estipule horários para amamentar. O ideal é que seja após alguma refeição, né? Porque ali ele vai mamar só aquele tantinho, só para ficar naquele aconchego, né? Porque muitos bebês, eles trocam as refeições pelo peito, né? E o ideal é que você faça isso, é que se dê as mamadas após as refeições, né? Porque aí já vai ter comido bem e só toma ali um pouquinho de peito e pronto. E em um mês, você vai aí, ó, trabalhando essa gradatividade até chegar o dia que você vai fazer o desmame completo. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha também com alguma mãe que esteja nesse processo aí, pensando que é para desmamar ou não. E espero que eu tenha ajudado a você que assistiu esse vídeo, tá certo? Cheiro e até o próximo vídeo.